Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa na nossa sexta temporada do Meeting Office, diretamente aqui do WorkLab da Cavalete. Estou aqui com o glorioso Luiz Onaga e com o nosso convidado, o Pedro Freire, da Triptych. E eu queria, Pedro, que você falasse um pouquinho quem é o Pedro e quem é a Triptych. Falei certo? Falou porque certíssimo. Tem uma questão do francês aí. Tem um nome difícil, né? Sim, falou certo. Bom, eu sou o Pedro, sou coordenador de projetos da equipe Brasil, da Triptych. Sou formado pela Escola da Cidade, em arquitetura? Em arquitetura, urbanismo, naquele âmbito inicial da construção da Escola da Cidade, para quem não conhece. Uma escola que é uma associação de professores voltada exclusivamente para arquitetura e agora para o ensino médio técnico em arquitetura. Tem mais ou menos uns 25 anos de existência e foi feita num impulso inicial de juntar vários professores em prol de construir um ensino diferente de arquitetura. Então essas primeiras turmas, na qual eu faço parte, tem uma ideia de construir e ensinar juntos, assim, de construir uma escola, ensinar construindo. Então acho que isso fez parte da minha formação e foi um diferencial nesse primeiro momento da Escola da Cidade. É um lugar que eu tenho um envolvimento até hoje, um carinho enorme e virei professor, continuo envolvido porque eu acho que isso está na ideia de pensar arquitetura e pensar o ensino de arquitetura. Então acho que isso foi um tempo importante assim da formação. E depois dessa aproximação muito grande com os professores ali, muitos viraram meus amigos e comecei a trabalhar com vários professores da escola. Passei por alguns escritórios de São Paulo, tive uma experiência bem variada, assim, e consegui me aproximar de alguns professores que eu acho que eram referências para mim, referências da arquitetura. Viajei um pouco, trabalhei com o Sanaa na França para construir um novo edifício do Museu do Louvre. Então eu acho que um tempo importante assim de pesquisa desses primeiros anos de formação, percorrendo escritórios diferentes. Quais escritórios que você trabalhou? Pode falar alguns? Posso sim. Eu acho que um muito importante foi com o Lelé, o João Filgueiras Lima, né? Que é um arquiteto, tem uma obra vastíssima, começou em Brasília nos anos 60 e estava produzindo até 10 anos atrás, um grande volume. Então, ele tinha essa ideia de construir fábricas para construir edifícios, construir cidades, construir hospitais. Fez uma fábrica muito importante no Rio, depois outra em Salvador. Acho que essa foi uma experiência assim, riquíssima, porque o escritório dele era dentro da fábrica, então tinha uma ideia de produzir e desenhar em larga escala. Então, um impacto muito grande. A partir dali, a gente fazia edifícios, colocava esses edifícios em caminhões, navios, aviões, e eles eram espalhados pelo Brasil inteiro. A gente tem em todas as capitais edifícios do Lelé e do CTRS. Acho que essa foi uma... Quanto tempo você ficou lá? Eu fui algumas vezes, fui e voltei, né? Aquela paixão à distância, não é fácil ficar em Salvador, mas fiquei um ano, voltei, depois fiquei mais um ano, então tenho uma experiência de uns 2, 3 anos, assim, indo e voltando para Salvador. Isso é normal acontecer. Esse depois, amor à distância. Depois você foi para onde? Depois de lá eu fui para a França, fiquei um tempo em Lens, que é o norte da França, construindo o novo Museu do Louvre com a agência japonesa que é o Sanaa, que tinha ganho um concurso. O Louvre estava com essa política de expansão dos museus, o Sanaa tinha ganho um concurso e eu fiquei nesse canteiro de obras, desenvolvendo os projetos. Na França tem um pouco diferente, mas esse executivo é feito junto do canteiro de obras. Então tem normalmente na França o arquiteto tem muito mais controle sobre a obra e o que está sendo feito, então isso é junto, ele tem, digamos, a gestão da obra é feito pelo arquiteto
eu acho que isso é uma experiência também muito legal e muito interessante da gente ter como ter como referência, eu acho que no Brasil, assim, a gente está muito acostumado a delegar só aos engenheiros essa missão de construir. E eu acredito muito que a gente se aproximar da construção, a gente consegue maior racionalidade, maior eficiência, ter um controle técnico muito mais amplo, e isso reflete muito na forma da gente produzir e de conseguir um controle total do projeto, né? Eu acho que isso é muito diferente quando você vai em obras no Brasil e fora do Brasil, assim. Eu acho que tem muito a ver com isso, de não delegar a outros uma função que muito bem pode estar com você. Você está vendo ali o que está dando certo, o que não está dando certo. Sim, também, exatamente. Né? Eu acho que quem projetou tem ali algumas intenções que às vezes é difícil você transmitir em uma série de camadas posteriores. Então, esse controle, esse acompanhamento, eu acho que é muito benéfico para todos, assim, não só para quem está projetando, mas para os clientes, para as construtoras. Essa aproximação, eu acho que é muito interessante, assim, como estratégia de construir. Porque, no fim, muitas vezes fica pensando que a arquitetura quer entregar projeto, papel. Não é, a gente quer ver projetos construídos. Eu quero ver edifícios, cidade, né, objetos feitos. Então, nosso objetivo principal é aquela realização final. No fim, o projeto é uma forma de transmitir conhecimento, mas nos interessa. Você quer acompanhar a gestação do projeto ali do lado, no pré-natal, junto com a obra. Seria isso, né? Seria isso, eu acho que é esse. Daí você voltou para o Brasil, depois Aí eu voltei para o Brasil. Período na França. Voltei para o Brasil, trabalhei, enfim, com outros escritórios, Brasil Arquitetura, Piacás, H+F. Um pouco depois eu comecei a me envolver com a área de museus, junto com o H+F, que tem uma atuação muito importante na área patrimonial. Construiu aqui em São Paulo o Museu do Ipiranga, que foi super premiado aqui, uma obra que eu colaborei no finalzinho. E em 2020 a gente ganhou o concurso para a reconstrução do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Que foi aquele museu que pegou fogo em 2018. A Unesco assumiu essa incumbência de reconstruir o museu, junto com o governo do Rio de Janeiro e a UFRJ. Fez um concurso nacional, os principais arquitetos do país, da área cultural, participaram. A gente foi vencedor, passamos de lá até agora fazendo o projeto e agora está em obra. Então é incrível, porque é uma obra de muita responsabilidade e muito cuidado, assim, porque é o acervo... Isso que eu ia perguntar, qual que é o grande desafio de você projetar um espaço como esse? Porque tem a preocupação em ser um ambiente, digamos, flexível para amostras, né, sazonais ali ou alguma coisa, ao mesmo tempo que tem que ter a segurança do acervo e tem que ser o espaço em si tem que ser agradável tanto quanto o que a pessoa vai ver ali, né? Público, né? Isso, né? Então o espaço, não sei se seria esse o desafio, existem outros? Eu acho que sim, são esses, e tem algumas camadas adicionais, porque foi um edifício de 250 anos, onde morou a família real, onde a gente tem uma sobreposição de camadas. A gente chama isso de palimpsesto, que é quando você escreve um texto, apaga um pedaço, escreve em cima, e apaga um pedaço, escreve, aí no final você queima e escreve em cima. É mais ou menos o que aconteceu com esse edifício nos últimos 250 anos, né? Então, como conseguir revelar essas camadas históricas que estão ali, são a história do país, né? A gente tem eventos, a primeira Constituição foi assinada lá dentro, a família real morou lá, foi a casa do maior traficante de escravos do Brasil. Então, tem uma série de camadas ali que podem ser abordadas na hora que a gente, né, trabalha nesse edifício. Fora todas essas que você já colocou, de como fazer um espaço flexível o suficiente para ter exposições variadas, ter segurança, ter questões públicas e, enfim, um edifício público para o estado do Rio de Janeiro. Tombado.
tem que ter uma durabilidade, uma longevidade que a gente sabe que a manutenção é muito complicada, tem então uma série de questões. É uma obra muito difícil, né? A cada 1 metro que a gente vai avançar, vem a equipe da arqueologia que faz um trabalho incrível, mas pincelzinho, escava, limpa, registra, faz isso, bom, ok, tá liberado, próximo metro, próximo metro. Então, palmo a palmo. Palmo a palmo, né? Muitas camadas históricas ali para a gente ir entendendo esse processo. Né? E como é que surgiu a Triptych? A Triptych tem 20 anos, agora vai fazer quase 25. É uma agência franco-brasileira, né? O Gui Olivier sempre gosta de falar que aqui são os franceses, e aí vai para lá todos os brasileiros. É o contrário. E surgiu no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, os 4 sócios. Hoje é o Gui e o Olivier que estão à frente. A agência está dividida, metade aqui, um pouquinho mais da metade aqui em São Paulo, uma parte em Paris. Mas primeiro começou aqui no Brasil, né? Primeiro começou aqui no Brasil. 2008 que voltou para a França, o Gui e o Olivier estão lá agora e tocam os projetos de lá, e aí a gente reveza, assim, faz um job rotation. Não seria um percurso. job rotation porque você não vai mudar muito o que você vai fazer, mas ficar trocando de mãos aqui. Fica trocando de mãos. Oxigenar então, os projetos. No fim do dia eu mando para lá, eles estão um pouquinho na nossa frente, mandam para cá. Quando eu chego de manhã já está revisado, a gente vai fazendo essa A gente já sabe, mas você podia falar um pouquinho do perfil do escritório da Triptych aqui. A gente tem um perfil assim de projetos muito variado. A ideia eu acho que fundamental, é não fazer, não se especializar exatamente, não ter projetos em série, a gente conseguir com que cada projeto seja único, seja autoral, seja uma pesquisa. Então acho que isso é o que norteia a gente conseguir pesquisar, desenvolver e fazer algo que seja pensado para aquele lugar, pensado para aquelas pessoas. Acho que isso é fundamental e está na origem de todos os projetos. A gente tem, enfim, um escopo muito grande, uma variedade de projetos, mas eu acho que assim, residencial, edifícios de grande porte, eu acho que hoje tomam uma parte importante do escritório, hotelaria, algumas coisas de urbanismo também tem uma relevância assim considerável hoje no nosso volume de trabalho. Varejo também pouca coisa. Corporativo? Nossa, eu até gaguejei aqui. Não, pouca coisa, mas temos, eu acho que é isso, assim, a gente não seleciona, queremos só essa, né? Acho que depende, enfim, da necessidade dos clientes. Do desafio, né? Do desafio. A gente tem muitos edifícios de uso misto, isso é muito comum, principalmente em São Paulo, por questões de legislação, por questões de conseguir otimizar os empreendimentos, então isso é muito comum. Acho que grande parte dos nossos projetos de edificações em São Paulo são de uso misto. E eu acho que é essa cidade dinâmica que também a gente acredita, né? Então a gente tem comércio, residencial, uso misto, às vezes hotelaria misturada. Eu acho que essa cidade dinâmica. São Paulo tem uma legislação que permite e incentiva isso em muitas áreas. Eu acho que esse conhecimento legal, esse conhecimento da legislação urbana para conseguir com que um edifício, uma incorporação, que a conta feche, que a gente consiga fazer um ciclo que seja benéfico para todos os envolvidos ali, parte de um amplo conhecimento legal. Então a gente tem que estar se atualizando constantemente sobre a legislação urbana, né? Sobre essas alterações. Então, agora a eleição passou, mudou a legislação, o plano diretor mudou completamente. A gente, enfim, para o escritório, vamos estudar para conseguir montar composições, montar projetos que consigam mesclar esses usos, absorver essas leis para conseguir desenvolver acho que uma incorporação bem-sucedida. Acho que isso é fundamental. Assim. O que é uma incorporação bem-sucedida? Eu acho que uma incorporação bem-sucedida é que tenha retorno financeiro para quem está ali
investindo, que tenha retorno urbano e se relacione com a cidade de uma forma benéfica e que tenha um projeto de arquitetura que a gente saia satisfeito, de certo modo, e falar, bom, a gente conseguiu pesquisar, conseguimos avançar, digamos, colocar um pontinho a mais nessa conversa, nesse diálogo com o entorno, com a cidade, com as pessoas. Eu acho que quando a gente... para mim, a conta que fecha é essa, não é só financeira, é quando ela consegue percorrer todo esse ciclo, a gente avança em sustentabilidade, a gente avança em pesquisa, a gente avança em planejamento urbano, porque muito tem essa troca, né? A legislação ela é, digamos, ela é viva, ela vai se alterando, então a gente consegue entender isso, propor coisas e isso vai adaptando também a legislação. Acho que a legislação, a gente tem que entender que a legislação urbana de São Paulo é também fruto das construções que estão sendo feitas, né? Ela vai se moldando até. Então, acho que isso é uma incorporação bem sucedida. Você fala muito dessa questão aí do urbanismo, né? Como é que é colocar dentro de um projeto, então, o externo e o interno conversando? Porque acho que está dentro desse conceito, quando você fala de se integrar ali um projeto dentro do entorno, como é que vocês fazem essa... Se existe uma parede ali ou se é algo mais poroso que o interno e o externo, digo, se confundem ou se unem ali? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Porque às vezes são relações tênues, assim, sutis, mas a gente acredita que isso faz parte de um todo. A gente não costuma fazer, por exemplo, um trechinho de uma edificação, ou só fachada, a gente acredita que isso é um pensamento em conjunto, integral, que ele para ser efetivo e potente, ele precisa ser integral. Então, assim, relações diretas. Primeiro, a relação entre o edifício e a cidade. Como que esse chão da cidade é desenhado, né? Que permeabilidades tem ali, que transparências tem ali, que tipo de solo a gente está criando, porque eu acho que isso é o primeiro contato de um edifício com questão urbana, né? Que relação eu estabeleço com meus vizinhos, com quem passa na rua, com o carro, com o pedestre. Então esse é um pensamento assim que toma um grande tempo nosso. Qual é o chão da cidade que a gente está construindo? Depois relações visuais, relações de gabarito, de proteção, com o entorno. Acho que é uma série de ações e isso varia muito se a gente está fazendo um edifício que seja urbano aqui no centro de São Paulo ou, enfim, no Rio Grande do Sul, em Manaus. Agora a gente tem projetos, enfim, espalhados pelo país e isso, eu acho que essa linha tênue é que a gente não consegue criar uma fórmula. Para cada lugar a gente vai estabelecer as suas próprias relações. E tem a cultura do lugar também. Tem a cultura do lugar. Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto em Manaus agora, é muito distinto do que um projeto aqui. Lá tudo chega de barco, a gente tem outras relações, outros materiais, outro clima. Outro paralelo. O sol lá, ele está, enfim, muito mais vertical do que aqui. Então, as relações de insolação, de proteção são bem diferentes. O que vocês estão fazendo lá em Manaus? Projeto do quê? Estamos fazendo 2 edifícios agora. Edifícios? 2 edifícios na cidade de Manaus. Residenciais? Um residencial e um comercial. Um comercial. Sim, muito bem. Um centro comercial. É uma experiência nova, porque materiais novos, clima novo, tudo diferente, mão de obra diferente. Prazos, tudo. Repensados sempre, né? Como você falou da dificuldade, né, de chegar lá. Eu lembro do filme, não lembro qual era o nome do filme, mas do Werner Herzog, que ele transporta um navio no meio da Fitzcarraldo. Fitzcarraldo, isso. É genial. Ele transporta um navio no meio da floresta. Putz, quando você falou, eu já lembrei disso daqui. Eu acho que esse filme... Klaus Kinski, se não me engano, o ator. Percorre o imaginário pra gente, assim, que... E é lindo, né? A cidade de Manaus, você chega no porto e vê aquela cidade fluvial, né? Constantes barcos, um depois do outro, é apaixonante, assim, a gente fica muito empolgado e animado. Tem um projeto no Alto Xingu, mas assim, hoje a gente tem projeto, acho que nas grandes capitais, muitas delas, não vou dizer todas porque nem conheço todas,
mas em muitas delas. No sul tem bastante coisa, no norte agora alguns. Você, quando você estava no escritório quando foi feita essa obra em Manaus? Não, tem projeto. Tem projeto agora. Tá, o projeto é seu? Sim, com vários outros. A equipe está em desenvolvimento. Conta um case interessante que você pode nos falar, uma experiência interessante de projeto que você tenha feito junto com eles aqui. Tá. A gente está fazendo uma obra interessante agora que eu acho que não é muito comum, e eu acho que também tem muito a ver com esse setor relacionado à sustentabilidade, relacionado à nossa ideia de experimentação, que é no Leblon, um antigo edifício da Telefônica, depois virou Oi, não sei se agora recentemente era TIM, mas um edifício de equipamentos. Dali era a central de transmissão para toda a zona sul do Rio de Janeiro, então um edifício que praticamente não tinha janelas, porque eram equipamentos, pés direitos baixos. Uma grande caixa. Uma grande caixa, né? Equipamentos ali dentro. E num lugar incrível, no Leblon, entre a represa, a lagoa e o mar, assim, onde a gente não tem mais terrenos disponíveis. Então, esses clientes compraram terreno e a gente está adaptando o edifício inteiro. Ele está sendo meio que reconstruído, né? Retrofitado, reconstruído por dentro, mas sem desperdício, sem a gente jogar fora o que está lá, né? Tem muito concreto, tem muito carbono ali, tem muita coisa construída. Então ele vai ser um edifício corporativo, 10 pavimentos, no meio do Leblon, com uma vista maravilhosa, uma cobertura, assim, uma coisa incrível, mas assim, sendo reconstruído completamente. Ficou o esqueleto, o que a gente tem ali de pesado, de estável, assim, em concreto tá lá, só que todo o resto é muito diferente para a gente conseguir um espaço amplo, né, um espaço de trabalho contemporâneo, que tenham relações muito diferentes de um edifício que só tinha equipamento de telefonia. Então acho que essa é uma experiência assim, desafiadora, e retrofit tem essa dificuldade, você vai um pouco descobrindo ao longo da obra, né? Eu acho que muita gente já teve essa experiência de fazer uma reforminha em casa, aí você abre a parede e fala, não é bem assim, isso aqui. Agora você imagina aí... Nossa, abre a parede e cai a casa. Né? Em 30 mil metros quadrados, em 10 andares, né? Isso começa a ganhar outras proporções. E como é que, assim, existe uma preocupação em manter alguma coisa da história do prédio, por exemplo? Nesse caso, assim, isso vai estar muito registrado, né? A ideia não é esconder o que estava lá, e essa estrutura em concreto que vai permanecer, ela vai, de certo modo, contar essa história, mas não é uma narrativa explícita. Não é a ideia de contar que é um edifício que era de telefonia e virou assim. Você entende, e para um olhar técnico é fácil perceber o que é existente, o que não é, mas não é uma narrativa assim direta, não tem um lugar onde você lê essa história e por tudo que passou esse edifício, nesse caso. Tá. Quando você fala em termos de pesquisa, eu fico sempre imaginando assim, desse resgate, sei lá, seja da história da empresa, da história de quem está, do cliente, da história do edifício, no caso do Museu Nacional, de estar preservando isso de alguma forma. Por isso que eu tenho essa curiosidade, né, de não apagar a história por meio da história de uma cidade, de um bairro, de alguma coisa que está nos edifícios dali, né? Fico com essa preocupação. Sim, é uma preocupação nossa, e eu acho que tem essa diferença de conseguir identificar quando a ideia de preservação é preservar, enfim, a história do edifício ou o que ele representa, ou quando é preservar, digamos, construtivamente essa volumetria, os aspectos que tinham ali, essas relações com o entorno. Nesse caso, eu acho que é muito diferente do Museu Nacional, onde a ideia principal é preservar a história, e não principal, mas eu acho que assim, é uma parte muito grande desse projeto. Preservar a história que aconteceu ali, dessa construção.
no edifício no Leblon, esse edifício corporativo, acho que principalmente é preservar as relações com esse entorno, preservar tudo que já foi investido ali em termos ambientais até. E eu acho que uma ideia de você passar numa esquina que você frequenta há 50 anos e não ver assim, acabou aquela casinha que estava ali, agora é uma outra coisa. Então, volumetricamente, essas relações com o térreo, a gente tem muito mais franqueza do que tinha antes, porque era um edifício muito bruto, era parede e muro em todo o seu invólucro, né? Então agora ele é uma coisa totalmente permeável, né? Tá em obra nesse momento, mas será assim que a gente concluir. Então é menos preservar a história deste edifício, que não tem, assim, no nosso entendimento, nada de tão excepcional, mas preservar o que está ali construído, o que foi investido ambientalmente e preservar, eu acho que essas relações e essa volumetria com a cidade, isso sim. No caso desse projeto do Rio de Janeiro, do Leblon, vocês também estão fazendo os interiores ou só o edifício? Nesse caso específico... Ou tem um cliente que pediu para vocês... Nesse caso específico, a gente não está fazendo os interiores, porque cada pavimento... Cada é uma empresa. É uma empresa, muitos alocação, então são clientes variados dentro de uma mesma incorporação. Então não era... Pelo menos não até o momento, a gente não está fazendo nenhum destes interiores. Estava lendo alguma coisa sobre vocês, até a gente estava conversando antes, de alguns conceitos, né, de você trazer o que há de moderno em termos de construção com o que há de tradicional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e emendando também a questão da tecnologia, né, porque o trabalho parece ser muito do pessoal, né, muito da entrega de cada um, de estar entendendo. Como é que entra a tecnologia dentro desse trabalho humano e essa questão do tradicional com o moderno? Eu acho que isso faz parte assim do DNA da Triptych, até essa ideia de franceses e brasileiros, de essa mescla de culturas e de olhares, né, de repertórios distintos se cruzarem. Então acontece meio que naturalmente. A gente vai para a França e dá valor a algumas coisas muito diferente do que alguém que fez toda a sua formação lá, e quando a recíproca também é verdadeira, eles vêm para cá e prestam atenção em outras coisas que normalmente já está incorporado, a gente não dá tanto valor, né? Então eu acho que isso é algo assim, que acontece naturalmente. E a ideia de pesquisar materiais, pesquisar técnicas construtivas faz parte dessa tentativa, assim, de conseguir mesclar, porque a gente tem um volume muito alto, São Paulo tem essa demanda construtiva, edifícios de grande porte, e a ideia é que a gente consiga inserir nesses projetos, nessa construção, pesquisa em tecnologia, pesquisa em materiais, pesquisas em técnicas vernaculares, conseguir usar materiais locais, né? Acho que isso faz parte da estratégia de projeto, desde o princípio. Não basta imaginar que a gente vai conseguir depois, só nos acabamentos ou só na fachada, fazer isso. Acho que a ideia é conseguir incorporar esses sistemas no nosso dia a dia de projeto. Acho que hoje tem uma diferença grande de como pensar arquitetura, porque a gente tem uma disponibilidade de tecnologia que é muito distinta. Nos últimos 20 anos, a gente deu saltos assim, muito grandes, com o BIM, com sistemas de fabricação digital. Né? E isso reflete no dia a dia de projeto. Eu acho que a gente não se dá tanto conta quanto que tipo de ferramenta você tem à mão e que tipo de projeto isso acaba gerando. Quando eu desenhava com régua, né, isso acabava gerando uma tipologia construtiva. Quando eu desenhava em 2D, no AutoCAD, isso gerava outra tipologia construtiva. Hoje em dia a gente faz tudo tridimensionalmente, com outras ferramentas, é tudo em BIM, a gente é inteiramente em BIM. Consegue, enfim, desenvolver, imprimir maquetes no escritório. A gente tem uma maquetaria super equipada. Então, esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia
faz parte da concepção desde o início e acaba gerando projetos muito diferentes. A gente tem disponibilidades ali à mão, né, ferramentas muito distintas. E para a gente, nesse sistema híbrido, a gente tem aqui em São Paulo e Paris alguns equipamentos espelhados, então impressoras 3D, máquinas de corte. Eu gero aqui, mando imprimir lá, enfim, as pessoas que estão lá, a equipe de lá, ok, é isso, manda imprimir na daqui. A gente troca modelos físicos de um dia para o outro, assim. Então isso acaba gerando um fluxo de informação curioso. A gente, enfim, o dia inteiro ali, reuniões virtuais, trocando modelo, fazendo... É um jeito de produção bastante distinto. Tem um intercâmbio grande com a França? Sim. Sempre tem, sempre, né? Sempre. Não só, enfim, de equipe, indo e vindo, mas dessas reuniões aí. Dessas reuniões, diárias, assim, diárias. Dessas conversas diárias. Diárias, assim, o tempo todo, para todos os projetos. Acho que esse fluxo é constante. Eles mandaram os franceses embora, né? Ainda mais no Rio, né? Teve o Forte de Villegagnon, né? Uma coisa assim, que expulsaram os franceses, ele botou lá para o pessoal para Paris. E o que você falou dessa questão, né, do olhar diferente, né? Então, assim, do olhar que eles trazem para coisas que, assim, são tão óbvias, que passam despercebidas da gente aqui, né? Você tem como, assim, de repente, dar um exemplo desse óbvio que, de repente, some, assim, e fala, eles falam, pô, tem isso aqui que é legal, e aí você fala, putz, é mesmo, é uma característica ou alguma coisa que eu poderia ressaltar mais no projeto. Tá. Eu acho que não é, assim, não tenho nada específico, assim, não me vem à mente agora, mas eu acho que é uma diretriz mesmo, assim, de imaginar, bom, aqui a gente tem, sei lá, as pedras não mais lindas, mas assim, uma variedade de pedras incríveis, né? E a gente muitas vezes não se dá conta. Era comum a gente importar mármore italiano, francês, mas você faz uma pesquisa no Brasil e fala, meu Deus, a gente tem pedras preciosas aqui. Por que a gente está importando da Europa isso? Então, isso faz parte, eu acho que da nossa estratégia de projeto, e é muito assim, não faz sentido nenhum a gente ir buscar essas coisas lá fora quando estamos aqui. Às vezes precisa de um olhar externo para falar assim, que absurdo isso, não faz sentido nenhum. Podem pegar um mármore incrível aqui e um granito maravilhoso, uma pedra preciosa, eu vou importar da Itália, algo assim, um pouco nonsense quase, mas às vezes esse olhar externo te acende uma luz para o quão maluco é esse processo. Tá. A gente troca informações, mas a gente não carrega pedra daqui para lá, entendeu? A ideia não é trocar ideias e não mas é interessante de algo que é tão comum para a gente no dia a dia e de repente alguém falar, no caso, né, e você também elimina uma grande pegada de carbono, né, do transporte, valorizam alguma coisa local também. Na França tem a legislação urbana e relacionada à sustentabilidade é muito, muito mais rígida, né? Eles estão nesse ponto muito à frente. Então, para você construir um edifício, você tem que ter uma cota limite de carbono, você não pode extrapolar. Então, muitas vezes aqui a gente tem um limite de metros quadrados, é isso que a gente consegue construir de acordo com a legislação urbana de São Paulo. Lá o limite principal é a quantidade de carbono, eu consigo colocar naquele... Então, a partir daí, tudo precisa ser pensado diferente. A cada enfim, cadeira que eu coloco ali, ela tem que estar já dentro dessa conta global para a gente não extrapolar essa conta. Isso acaba criando uma mentalidade de, bom, a gente precisa prestar atenção em qual é a pegada de carbono de cada ação desde o início do projeto, porque senão vai chegar lá na frente a gente vai... a construção vai ser limitada pela quantidade de carbono que a gente tem investido. Pedro, a gente estava conversando antes de vir para esse lado aqui, que você estava falando que vocês fizeram alguns hotéis, edifícios de hotelaria, né, em São Paulo. Quais são eles e me conta um pouquinho desses hotéis. Tá. Eu acho que enfim, o hotel mais relevante assim, é o Rosenwood, né, na cidade de Matarazzo, que foi
Ah, que vocês fizeram todo o projeto. Junto com o Janovel e com o Filho do Estado. Então, é um hotel, assim, de um trabalho muito, muito extenso. Acho que esse projeto ficou 6 ou 7 anos dentro do escritório. Tem um uso misto, então exposição, habitação, hotel, corporativo, tudo isso integrado dentro de um grande complexo ligado às artes. Então foi um projeto muito extenso onde tudo foi desenhado e desenvolvido para aquele lugar. Então, interruptores, maçanetas, absolutamente tudo desenhado especialmente para lá. A questão das pedras, a gente está falando, então, os proprietários assumiram uma pedreira aqui no Brasil, compraram as pedras de lá, muitas vezes esculpiram banheiras, cubas nessas pedras para colocar lá. Então, é um trabalho bem... É um trabalho artesanal, assim, um isso trabalho e muito de pesquisa, de ir atrás, de conseguir encontrar como viabilizar, às vezes construir, enfim, uma cadeia produtiva para conseguir chegar. E vocês desenharam também as fechaduras, os serragens todas? Sim, no meio de um edifício também protegido pelo patrimônio, então um trabalho muito extenso. Na França tem já uma série de hotéis da Triptyque, interiores, e hotéis como todo em Cannes, Paris. Então acho que isso faz parte, assim, o ramo hoteleiro agora pós-pandemia está voltando. Assim, acho que a gente tem sentido uma Você falou no Fasano também, né? O Fasano, aqui, o Hilton, agora interiores, que foi comprado recentemente. O Hilton? Sim. Lá no centro? Não, o Hilton aqui, acho que Jardins, pode ser? Não sei. Ah, é? Assim, vocês estão fazendo... Esse é interiores, mas está começando o projeto, mas foi comprado recentemente, tem um Hilton Copacabana, né? Hilton Copacabana também, estamos começando esse projeto. Ah, é? Projetos grandes, hein? Sim, projetos de grande... Quantas pessoas tem na Triptyque aqui no Brasil? No Brasil... Para dar conta de tudo isso? No Brasil, por volta de 60. Na França? Na França, uns 20. No total, somos 80. Então, um pouco... Festa de fim de ano é na França ou no Brasil? Aqui, todo mundo quer vir para cá, né? De fim de ano. Ninguém quer ficar em Paris. Aliás, fim de ano em Paris eles têm muito que aprender com a gente, o que é um bom Réveillon. O nome tem algum significado? Sabe que eu não... Não pensou nisso ainda? Não sei exatamente. Tem alguma coisa de viagem? Tem uma coisa do encontro dos três... sócios. Dos 3 sócios lá atrás, mas não sei exatamente a origem do nome. Mas é bem sonoro. É bem sonoro. E é bem difícil de soletrar muitas vezes. Sem dúvida. E de escrever também, se é com I ou com Y. Sem dúvida. A gente está chegando já no final e, como é de praxe, a gente sempre, para algum arquiteto, a gente sempre pergunta o que é ser arquiteto, futuro aí que você vê para a arquitetura aqui no Brasil. Eu estou tentando fazer alguma coisa diferente, eu acho que como é que você vê o futuro aqui, quando a gente fala de conversa, aquilo que a gente está falando do exterior com o interior, né? Pensando assim em termos de urbanismo, como é que você vê uma cidade daqui para frente, né? Dessa conversa das edificações com o exterior, com o entorno? E se você quiser falar também o que é ser arquiteto, também fica à vontade. Não, a gente pode ir nessa. Eu acho que, assim, as emergências climáticas e a sustentabilidade não podem mais não estar na pauta, né? Então, acho que para o futuro, acho que essa é uma demanda, assim, que não há como escapar, né? A gente, semana passada, teve, acho que o recorde
de volume de água. Foi, acho que 42% do que esperava no mês, né? No mês. Então, é evidente que quem constrói cidade, quem constrói edifício, né? E quem pensa sobre a cidade tem que estar com esse olhar daqui para frente. E eu acho que existem muitas experiências mundo afora para a gente incorporar, rebater, discutir. E eu acho que esse seria assim o recado principal. Acho que a minha principal ação daqui para frente, como pensar essa cidade do futuro, né? Eu acho que isso é fundamental. Outra coisa que eu acho que também não há como escapar é essa ideia de reconstruir de uma maneira mais contemporânea, né? A gente lá atrás estava muito acostumado a uma cidade que se é colocada abaixo e construir inteira, e eu acho que essas duas questões estão associadas, mas eu acho que esse olhar atento para o que existe no lugar, conseguir valorizar as potencialidades que estão ali, o que a gente já tem investido em carbono, em construção, em tempo, em mão de obra mesmo. Então, olhar para essa cidade como, bom, o que eu consigo preservar o máximo possível para daqui a gente converter isso em outro uso, em ter outra dinâmica, outro aproveitamento. Eu acho que essas duas questões são meio que, né, concomitantes, mas não há como escapar. A gente vai cada vez mais reconstruir em cima do que está ali, aproveitando o máximo possível. Acho que essa é assim, uma frente muito ampla para os novos escritórios e arquitetos que estão vindo aí cada vez mais. Eu acho que São Paulo, por exemplo, tem uma malha urbana muito consolidada e a gente tem muitos espaços e edifícios subutilizados que podem ser reconvertidos e transformados, enfim, com ações que muitas vezes permeiam a gente conseguir preservar o máximo possível. Acho que é por aí. Perfeito. Pedro, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Foi um papo muito gostoso. Onaga, muito obrigado. Obrigado. E obrigado você que nos assiste aqui nesse papo na 6ª temporada do Meeting Office, aqui direto da WorkLab da Cavalete, e fique atento nas nossas próximas conversas. E caso você não nos siga no YouTube, por favor, faça a sua inscrição, que a gente agradece de coração. Até rima, viu? Obrigado. Obrigado. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.